No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para viagens de carro com bebês e crianças. Eu passei recentemente por 2 viagens de carro com os meus 3 filhos e eu acho que eu tenho bastante dicas para compartilhar. Então, se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui. Meu nome é Letícia, eu divido nesse canal temas de maternidade como parto, enxoval, sono, amamentação. E eu te convido a conhecer os meus projetos aqui na internet, meu e-book, o Enxoval de Bebê, meu curso de parto e o meu clube de membros que acontece aqui no YouTube mesmo. Bom, eu tenho 3 filhos, uma menina de 5 anos, um menino que vai fazer 3 daqui uns dias e uma neném de 8 meses. E agora em julho, eu gravo esse vídeo em setembro. Agora em julho nós fizemos uma viagem de carro de mais ou menos umas 8 horas, ida e volta com os nossos filhos, né? Eu, meu esposo e os filhos. E agora em setembro nós fizemos a mesma viagem, só que nós tivemos algumas intercorrências, tivemos que pegar um caminho mais longo, porque o caminho que a gente ia pegar estava fechado, e nós ficamos 11 horas no carro com as crianças. Sim, nós sobrevivemos a 11 horas no carro com as crianças. E como tudo transcorreu, tanto nas 2 viagens, de maneira muito tranquila, eu acho que eu tenho algumas dicas para dar para as pessoas que estiverem com medo ou querendo fazer uma viagem de carro com crianças. Bom, nós somos uma família de 5 pessoas, nosso carro é de 5 lugares, e eu nem preciso falar que você precisa se atentar, né, às questões de segurança. Seus filhos têm que estar na cadeirinha, com o cinto, tudo de maneira adequada. No nosso carro, os meus 3 filhos vão atrás, eu vou na frente com o meu esposo. Quando era só eu e o meu esposo e a minha filha mais velha, eu viajava atrás com ela, mas desde que o segundo nasceu, nas viagens de carro eu vou na frente porque ficou zero confortável ir atrás com eles, e olha que o nosso carro é de certa forma espaçoso atrás. Mas assim, eu consigo organizar as coisas de maneira que eu não precise ir para trás para ficar com eles lá. Então, voltando a tocar no assunto das questões de segurança, a bebê vai no bebê conforto, virada para trás. O meu filho de quase 3 anos tem aquela cadeirinha para crianças pequenas, e a minha filha de 5 anos, ela usa o assento elevatório porque ela já tem peso e altura para isso. Então, ficam os 3 atrás e eu vou na frente com o meu esposo. A minha maior preocupação, nesse caso, é a neném, porque ela fica virada para trás. O que eu peço é muitas vezes para minha filha de 5 anos, que está sentada no meio, que ela fica no meio, e os outros 2 menores ficam nas pontas, para dar uma olhadinha na neném e para botar a chupetinha nela, mas é possível comprar um espelho para instalar no banco de trás, que você tem como olhar, né, o bebê que está virado de costas por causa do bebê conforto. Isso é muito importante para mães que dirigem sozinha com os bebês, né, que você não tem como dar uma viradinha, porque isso eu também faço durante a viagem. Dou uma viradinha só para dar uma olhadinha, mas a minha filha de 5 anos me ajuda muito, colocando a chupeta na neném. Uma coisa muitíssimo importante para a gente saber, né, lidar bem com uma viagem de carro é os horários dos nossos filhos. Por quê? Numa viagem de carro, a gente tem um pouco mais de liberdade do que numa viagem de avião. E eu digo em relação à hora de sair, de chegar, de parar. Porque se você compra um voo para um determinado horário, você vai ter que estar nesse horário até bastante antes, dependendo se é em voo internacional ou nacional, no aeroporto esperando esse avião. E assim, independente se é o horário do seu filho comer, se é o horário da soneca dele, você vai ter que ir lá. Isso aconteceu uma vez aqui com a gente tinha que pegar um voo no final da tarde e a gente teve que ir para o aeroporto logo depois do almoço, e que era exatamente a hora que a minha filha fazia soneca. Nós chegamos no destino com ela completamente estressada, porque a minha filha mais velha, ela não é uma criança que dorme em qualquer lugar. Isso, ela era bem pequena, ela não tinha nem 2 anos quando isso aconteceu. Mas esse problema não existe no caso de viagens de carro, porque na viagem de carro você consegue sair no horário que você quiser. E quando eu digo que você precisa entender como funciona, né, os horários do seu filho, é porque, como nós fazemos aqui em casa, quando a gente tem que fazer uma viagem longa de carro, a gente sai o mais cedo possível para que as crianças durmam o mais tempo possível no início da viagem, mas que não seja tão cedo a ponto de os adultos estarem acabados, né? Não conseguir estar acordado ou extremamente cansado. Porque você poderia viajar, sair de casa meia-noite, de madrugada, você vai pegar a pista tranquila, porque vai ter menos carros na rodovia, e as crianças vão dormir muito, porque elas, na maioria das vezes, dormem a noite toda. Pelo menos os meus filhos. Mas isso não vai ser legal para os adultos, né? Porque vocês vai virar à noite e
O carona até consegue dormir um pouco, eu digo por mim, mas a pessoa que vai estar no volante, ela vai ter que estar bem alerta. Então, o que nós fazemos aqui em casa é sair por volta de 4, 5, no máximo 6 da manhã, porque aí a gente acorda, deixa tudo pronto na noite anterior, né? Isso também é uma dica muito importante. Deixar tudo pronto na noite anterior, mala. Se possível, carregar o carro, botar as malas no carro, o carrinho, o que for levar. Conferir todas as cadeirinhas, se tá tudo certo. A sacola de lanche tá pronta também. Isso é uma dica que eu vou dar depois. Tá tudo pronto. E aí a gente acorda, faz café, toma aquele tapa na cara do café e vai pro carro. As crianças, o que a gente faz? A gente só tira da cama, leva pra fazer xixi os meus 2 mais velhos que são desfraldados e coloca no carro de pijama mesmo. A neném, eu pego ela, troco a fralda, dou mamar. Não nessa ordem. Eu dou mamar e depois troco a fralda, porque ela sempre faz cocô depois que ela mama. E aí, coloca no carro. E aí eu preparo uma sacola com fralda, lenço e uma muda de roupa para cada um. Porque na primeira parada, eu tiro o pijama e coloco a roupa. Nessa primeira parte da viagem vai ser bem confortável para eles, porque é o horário que eles vão dormir em casa, eles vão estar confortáveis na cadeirinha e eles vão estar de pijama. Então a primeira parte da viagem tá dominada e transcorre tudo bem. É muito importante também isso a gente sempre faz, é preparar uma sacola gigante de lanche. Seja por 2 motivos. Seja para os adultos comerem. Por quê? Se as crianças estão dormindo no carro, é regra, é lei da natureza. A gente não para o carro para acordar elas. E se a gente está com fome, a gente está com o carro abastecido, a gente simplesmente come. Na última viagem, a gente não almoçou na estrada porque as crianças estavam dormindo muito, colaborando muito. Então, a gente, pegou e foi até chegar no destino. E aí, a gente tinha bastante comida e bebida no carro. A gente tinha café, suco, água, refrigerante, sanduíche, biscoito doce, biscoito salgado. Tinha de um tudo. E a gente foi conversando e comendo e não teve a necessidade de parar, né? Óbvio que a gente parou, a gente fez aquela primeira troca, a gente precisou ir no banheiro, as crianças precisaram ir no banheiro, eu precisei amamentar a neném, precisei trocar a fralda da neném, mas isso não foi no nosso tempo, foi no horário que as crianças quiseram que isso acontecesse. E porque fica muito mais tranquilo, né? A gente se esforçar para que as crianças tenham uma viagem tranquila e, consequentemente, a nossa vai ser também. Além de todas as questões de roupa e da sacola de comida que eu falei, né, é importante a gente preparar também uma sacola de brinquedos. E eu separo esses brinquedos em 2 categorias, que são 2 categorias bem diferentes uma da outra. São brinquedos diferentes que as crianças não costumam brincar, né? Eu até falei num vídeo de atualização que eu comprei um pacote de canetinha, então isso é uma novidade, né? Um pacote de canetinha, uau, que legal. Mas corre o risco de você dar uma coisa nova para a criança e ela simplesmente não gostar. E aí vem a segunda categoria de brinquedos, que é brinquedos que as crianças gostam demais. Por exemplo, seu filho passou o dia anterior agarrado num brinquedo, esse vai para a sacola de brinquedo. E é ele que vai viajar com a criança agarrada o tempo todo. Na primeira viagem foi logo depois do aniversário da minha filha e da festa junina da escolinha dela. Ela tinha ganhado várias prendinhas, então foi tudo na sacola de brinquedo, que era tudo novidade, né? O primeiro quesito, mas também eram coisas que ela estava brincando muito nos dias anteriores da viagem e deu super certo. Você também tem que saber o que o seu filho gosta. Seu filho gosta de pintar, de brincar de massinha, porque eu estou falando de uma viagem sem telas, né? Para as pessoas que usam telas, eu acho que isso é uma outra conversa, mas nas nossas viagens foram viagens 0 telas e nós conseguimos lidar muito bem com isso. Agora, voltando no assunto da comida, aquele saco de comida que eu falei, que tinha a função de alimentar os adultos para que a gente não precisasse parar quando a gente tivesse vontade de parar, mas que parasse quando as crianças demandassem. Essas comidas também é importante que sejam coisas que possam distrair as crianças. Por exemplo, um biscoitinho de polvilho, que a criança vai comer, vai ficar ali fazendo creque-creque. Os meus mais velhos já chupam pirulitinho, então o pirulitinho também vai dar uma distraída. Se seu filho come doce, um doce também vai. Uma comidinha que ele goste. Eu não penso em grandes refeições, assim. Se fosse pra gente almoçar, a gente pararia em algum restaurante na estrada, mas isso não foi necessário. Nós almoçamos no destino, né, na segunda
segunda vez. Na primeira vez nós almoçamos num restaurante na estrada. Eu fiz essas viagens com os meus filhos e transcorreu tudo de maneira tão tranquila que eu não entendi alguns comentários que eu recebi depois de pessoas próximas falando: nossa, eu jamais teria coragem de fazer uma viagem assim como você fez, tão longe, com crianças tão pequenas. Mas na verdade eu acho que é muito mais complicado ficar em casa com as crianças. Nos passeios eu acho que tudo é muito mais tranquilo. Não sei se sou eu que me organizo tanto, né, pra deixar as coisas tranquilas, mas eu acho muito mais trabalhoso ficar com as crianças em casa do que ter essa demanda, né, de organizar malas e coisas pra viagem. No final das contas, os meus 3 filhos dormiram assim de 80% da viagem, o tempo que a gente esteve no carro, e foi ótimo. A minha maior preocupação era a neném, porque os mais velhos eu posso, assim, dar um brinquedinho, dar uma comidinha ali, um biscoitinho para eles se distraírem. Mas a neném, se ela quiser mamar, se ela estiver suja, não teria outra opção, a gente teria que parar para atender. E a gente conseguiu parar, eu acredito que umas 2 vezes, nas 2 viagens, e foi super tranquilo. Eles dormiram todo o resto, os mais velhos ficaram um pouco acordados, assim, a gente conversou um pouco, brincou um pouco, mas no geral foi tranquilidade pura. E eu espero muito que essas dicas tenham ajudado as pessoas que estejam com medo, né, de viajar com as crianças. É só questão de se organizar. E vai por mim. Um beijo e até a próxima dica.